diferencial da seleção por competências é verdadeiramente sair da subjetividade. Tudo começa com o mapeamento do perfil, onde identificamos as competências que o cargo precisa, criamos perguntas focadas para identificar nos candidatos as competências que o cargo precisa, no grau que o cargo precisa. Então, damos foco ao nosso processo seletivo e segurança, objetividade. Através de perguntas abertas com verbos de ação no passado, perguntas que trazem como resposta contexto, ações e resultados, não é um CAR completo. E nós temos técnica para extrair do candidato este CAR completo, né? As competências estão nas ações, porque não existe ação sem competência. Toda ação humana é carregada de competências. É preciso ter um grupo de competências para que o ser humano expresse ações, por mais simples que seja. Então, vamos buscar ações para observar competências nessas ações. Tudo isso com muita técnica, com muita objetividade e com método de mensuração. Cada pergunta deve ser focadíssima nas competências que o cargo precisa. Exemplo de pergunta comportamental. Relate uma situação em que teve dificuldade para alcançar as metas. Não é? Quando fazemos uma pergunta sobre dessa forma, estamos investigando o quê? Planejamento. Como a pessoa se planejava para alcançar metas, não é? Como ela criava estratégia, porque tem época que é muito difícil para alcançar as metas, temos que planejar, temos que rever estratégias. Para isso precisamos de foco em resultados. Então vamos observar essas competências na resposta do candidato e temos técnica para fazer o candidato falar, se ele for econômico na sua comunicação e expressão verbal. Existe técnica para tudo e tudo isso está no nosso e-book de gestão por competências. Outra pergunta. Descreva uma situação em que teve que substituir a falta de um colega em uma emergência. E como foi? Então, numa emergência em que você tem que substituir alguém, você tem que se organizar, porque você tem uma quantidade muito maior de tarefas, de atribuições. Você tem que administrar melhor o seu tempo, não é? Você tem que ter disponibilidade, você tem que ter foco em resultados também. Então, competências importantes de serem observadas, capacidade de cumprir normas e procedimentos, disciplina. Então, nós vamos observar essas competências na resposta que vamos buscar nas ações, contexto, ações e resultados que o candidato vai nos trazer com riqueza de detalhes. Uma outra pergunta: quais as mudanças mais significativas que você conduziu no seu último emprego? E através dessas respostas, nós vamos observar flexibilidade. Para conduzir mudanças, é preciso ter flexibilidade. Se a mudança foi trazida pela própria pessoa, foi sugerida pela própria pessoa, criatividade, não é? Empreendedorismo, proatividade, né? O empreendedor, ele sempre propõe mudanças, ele é proativo, ele é planejador, ele é estratégico, ele tem foco em resultados. Então, vamos observar as competências. Onde estão essas competências? Lá no mapeamento. São as competências que o cargo precisa. Então, temos todo o passo a passo de como mapear, de como mensurar, de como criar as perguntas focadas nas atividades que o cargo precisa para fazermos uma seleção segura, objetiva e mensurável.